Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou impressionado, né, com o que Deus está fazendo desde quarta-feira e até hoje. Eu estou impressionado, irmãos, com o Senhor. Glória a Deus, porque eu sinto uma unção tremenda aqui para a glória do Senhor. Quarta-feira Mariana pregou, né, e ela falou justamente lá em Efésios, né, falando da armadura, Efésios 6, né, e Deus foi confirmando ali o que Ele queria que eu pregasse hoje, eu creio nisso também, mas a gente sempre pede ao Senhor, né, amados, para que o Senhor venha confirmar. E ela é uma palavra ideal para os dias de hoje, né, pelo que estamos passando, né, e todos nós sabemos o que a gente está passando, não é verdade? E muitos já julgam seu fim, mas ainda, para mim, não é nem princípio de dores, amados, né? Tem muita coisa para vir ainda aí, não sei se vamos estar vivos aí, ou pelo menos eu, para ver. Mas uma coisa é certa, independente de qualquer coisa, o Senhor é conosco, amém? E aí agora esse louvor, né, da igreja louvando, aquele coral maravilhoso, né, por parte da igreja, e dando toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. É justamente disso que a gente vai falar mesmo, né? Jesus é superior a tudo. E eu vou falar lá no livro de Hebreus, os irmãos podem abrir Hebreus 12, verso 26 ao 29. E este livro, irmãos, ele realmente coloca o Senhor, né, como superior aos anjos, superior a Moisés, né, superior também a Arão ali, todo o sacerdócio, né? Também superior, queridos, a todas as ofertas, né? Porque ele foi o sacrifício perfeito, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas por incrível que pareça, tem igrejas aí adorando anjos, né? Eu acho que eles não leram aí Hebreus, mas glória a Deus a gente entende isso, né, irmãos? A gente conhece a palavra de Deus. E é justamente nisso, né? A gente focar no Senhor. E aqui nós vamos ver algumas coisas com relação a isso, né? Onde é que está o nosso coração, né? Os nossos pensamentos, na verdade, como é que está o nosso coração? Eu queria que, diante da pregação, que os irmãos fossem fazendo essa análise, porque Deus falou muito comigo através dessa palavra, e eu creio que essa palavra é para os dias de hoje mesmo, é para a igreja. Então a gente vê aí algumas igrejas, eu estou fazendo essa introdução para os irmãos entender, vazias, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, amados, que e Deus vem falando isso também, que as igrejas que pregam a palavra de Deus, pode ter certeza que elas vão ser igrejas vazias. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas uma coisa a gente sabe, poucos herdarão o reino, e é por isso que Deus coloca essa palavra com fervor no meu coração, para que os irmãos venham refletir diante disso, né? Que nós não sejamos essa igreja fria, essa igreja afastada, essa fé morna, né? Essa fé que não edifica, né, amados? Então é disso que eu quero falar nessa noite. E o tema aqui, ele é composto, né? Então, primeiro, firmes em meio à instabilidade, isso é muito importante. A igreja que não se abala. Mas uma coisa é certa, Deus vai estar abalando as estruturas, pode ter certeza, nós vamos ver isso na palavra. Então lá em Hebreus 12, 26 a 29 diz: ainda uma vez abalarei, quero que os irmãos prestem atenção, não só a terra, mas também o céu, para que as coisas abaladas sejam removidas, e as que não se abalam, né, permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, são palavras para os dias de hoje que chamam muita atenção da gente, não é? E é natural, irmãos, nos dias de hoje, a igreja, eu falo a igreja de um modo geral, né, começar a se esfriar. E é por isso que a gente não pode deixar isso acontecer, né? Porque se a gente
permitir, e isso cabe a gente, nós vamos ficar realmente desanimados, até para sair de casa, não é? Então, por isso que essa palavra é tão pertinente para os dias de hoje. E quando a gente olha para o quadro mundial, não estou falando só do Brasil, aí que desanima, né? Porque a gente vê algo e forças, eu não estou falando do que a gente está vendo, eu estou falando do que está por trás, forças que trabalham justamente para que tudo isso aconteça, não é? Então é muito importante que a gente foque nisso, irmãos, não é? Não deixe que o desânimo entre no seu coração, não deixe que o mundo venha te desviar, né? Porque o mundo tem essa função, é desviar mesmo, nos tirar do propósito, e nós não temos que concordar com isso, muito pelo contrário, nós temos que lutar firmes contra isso, né? Porque nós temos algo dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que já nos deu essa firmeza, e como Jesus é o fundamento, ele é fundamento, irmãos, fundamento, ele é nossa carta magna, e nós não podemos negociar isso não, de forma nenhuma, né? Porque virão dias que serão piores, e é por isso que eu creio que Deus está trazendo essa palavra nos dias de hoje. Então nós temos que firmar nisso, porque seremos provados. Quando ele está falando aqui que vai abalar, ele está abalando mesmo, mas uma coisa é certa, Deus não perdeu a direção, Deus está na direção de todas as coisas, e é nele que nós confiamos, amém? Nós não confiamos em circunstâncias, nós não confiamos em reportagens, nós não confiamos em notícias, né? Nós confiamos no Senhor. Agora mesmo a Nini deu testemunho aqui, de notícia de quem é profissional, o diagnóstico é esse, você vai acreditar? Em quem que você vai acreditar? Por mais que seja real, mas o que é bem real para a gente? As coisas de Deus, Deus na vida da gente, a última palavra que quem vai dar é Ele. Quem crê nisso, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Então só a introdução aqui, né, histórica, né? Então a carta aos Hebreus foi escrita provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo, né? A um grupo de judeus convertidos ao cristianismo. Eles estavam sofrendo, irmãos, não é da agora, né? Já estavam sofrendo perseguições, né? Desprezo da sociedade e até confisco de seus bens. Hebreus 10, 32, 34, você vai anotando, depois você vai ler lá. Viviam num tempo de grande instabilidade social, olha, e religiosa. O templo ainda estava de pé, né? Mas a cidade de Jerusalém já estava sob a sombra da destruição que aconteceria em 70 depois de Cristo, né? Pelos romanos. E a gente sabe, né? Ali comandada pelo general Tito. Os cristãos hebreus estavam começando, né, a vacilar na fé, porque a perseguição causa isso mesmo, irmãos, e nós não vimos nada, né? Muitos pensavam em voltar às práticas judaicas para escapar da perseguição, e isso pode acontecer também nos dias de hoje, e até negar a Cristo para sair da perseguição. A carta então é escrita para encorajá-los a permanecerem, né, firmes, mostrando que o evangelho é superior à lei, irmãos, e que Jesus é o sumo sacerdote do novo pacto. E eu não entendo por que aqueles que seguem a Torá, eles não entendem que aponta para Cristo. Eu não entendo como é que eles não enxergam isso, em partes, mas eu sei que irmãos, há um véu, porque Deus tem seus propósitos, né? Que impede de muitos enxergar o que nós enxergamos, o reino de Deus, né? Com certeza isso. Por quê? Porque há coisas por trás disso, né? O coração às vezes não está voltado com sinceridade para quem é Deus de fato, né? Porque eles não têm Jesus como Deus, né? Como filho de Deus, como um profeta talvez, ou coisa parecida. Mas a gente conhece a história, né? Eu estou querendo aqui colocar para os irmãos o quadro, não é verdade? Mas vai chegar o dia, e aí é onde eu digo que talvez na grande tribulação, né, vai chegar esse dia que os olhos vão se abrir, não é? Por quê? Porque Deus ama, Deus é amor, não é? E Ele ama, e isso vai acontecer. Mas para nós que já temos os olhos abertos, irmãos, nós temos que prestar atenção nisso, nós temos que prestar atenção na nossa vida, nós temos que prestar atenção se o nosso coração está tendencioso a coisas que não importam,
Não é o que importa de fato? Glorificar o Senhor. Hoje nós vimos aqui, irmãos, do louvor, eu vi isso, eu percebi isso. É isso que Deus quer. O louvor e a glória, tudo é para Deus. Pertence ao Senhor de fato. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós temos que focar nisso, irmãos. Amém? Então, nos capítulos 11 e 12, o autor ele exorta crentes a olharem para a fé dos antigos, os heróis da fé, não é? Ali no capítulo 11, que é a corrida da perseverança, né? E também no capítulo 12. No final do século 12, o autor cita uma profecia de Ageu 2:6, não é? Afirmando que Deus abalaria os céus e a terra para mostrar o que é eterno e o que é passageiro. Nossos olhos, irmãos, têm que estar fitos no que é eterno e não no que é passageiro. Irmãos, eu não estou fazendo uma pregação aqui para impressionar, não. É o que a palavra mostra para a gente. E é o que tem que estar no coração da gente, nesse sentido, com esse propósito. E eu não posso desviar disso, e nós não podemos desviar a nossa atenção disso. Nós temos que dar ênfase para o que é eterno. E o que é eterno, irmãos, é invisível. Você não vê. Nós sentimos, muitas vezes, não é? Principalmente o Espírito Santo em nossas vidas, nós sentimos, mas é tão real quanto o que a gente vê. Então, assim como aqueles irmãos, né, a igreja de hoje vive tempos de abalo, não é? Isso é muito importante. Crises espirituais, morais, políticas e familiares. Por que nós estamos fazendo um propósito aqui de 21 dias, irmãos? Se a liderança da igreja parar, para todo mundo. Ninguém faz mais nada. As pessoas não vão vir para a igreja para fazer alguma coisa. Parou. Então Deus, ele levanta a liderança, né, dá estratégia para a liderança, para a igreja acompanhar. E o meu coração fica muito dolorido quando eu vejo poucas pessoas em um propósito, irmãos. Principalmente na internet, você está dentro de casa. Eu estou observando a quantidade de pessoas. Talvez alguns entrem lá, só tocam e vão embora. Nem oram e nem acompanham o processo. Será que você está sendo sincero, de fato, com aquilo que é de Deus, irmãos? Depois nós podemos reclamar porque as coisas não estão boas? Por que não estão dando certo? Irmãos, Deus, ele conhece pensamento e conhece intenções, e eu não tenho que falar de outra forma. Eu tenho que chamar a atenção da igreja para esse fim, queridos, porque nós não podemos brincar, principalmente nesses últimos dias, de sermos crentes. Nós somos crentes, sim. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu acredito que Deus ainda está deixando a gente andar um pouco só, sabe, assim, tipo assim, antes sentíamos como criança, e Deus acompanhando ali, né, nos dando todo, agora Ele está deixando que a gente caminhe sozinhos, irmãos, para ver a nossa reação. Deus nos prova a todo tempo, né, e quais são as nossas atitudes, ou quais deveriam ser as nossas atitudes. Isso é muito importante. Então Deus está nos chamando a atenção para esse fim, irmãos. Você vai ter muito tempo para ganhar dinheiro, você vai ter muito tempo, né, para viver a sua vida, porque tem gente que fala assim, eu tenho que viver o máximo que eu posso, depois eu vou mexer com Deus, vou me encontrar com Deus, vou servir a Deus. Eu pensava assim antigamente, e hoje eu falo para vocês que eu não estava certo nessa linha. Minha vida passou a ser abençoada a partir do momento que verdadeiramente eu nasci de novo, entreguei meu coração para o Senhor, e foi de todo o coração. Falei para Deus, se o dia que eu servir o Senhor, eu não vou brincar, eu vou servir mesmo, eu quero servir mesmo, não estou dizendo que eu tenho, né, acredito que Deus sempre vai me dar força para continuar, mas eu falei isso para Deus, e eu não me esqueci disso, e tenho certeza que Ele também não. E é por isso que o Senhor sempre nos renova, sempre nos dá força. E se você colocar isso no seu coração dessa forma, em primeiro lugar o reino, Deus vai te dar força para você caminhar, ainda com todos os problemas. Preste atenção, e é por isso que a Bíblia diz que o justo, ele andará pela fé, irmãos. Nós não andamos pelas circunstâncias, já falei isso várias vezes, eu vou ficar repetindo, mas é aquilo que Deus coloca no meu coração. Nós temos que andar pela fé. Eu não vou aceitar diagnósticos que vêm, eu não vou aceitar doenças que chegam de qualquer jeito, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, irmãos. Por quê? Porque tem uma fé a ser exercida, e tudo já foi consumado, o Senhor já completou a obra, e nós estamos aqui só colocando, ou deveríamos só colocar a fé na frente, irmãos, e muitos de nós têm dificuldade, né? Mas é para que você se levante, é para que você realmente acorde,
coloque a sua fé em prática, não deixe, né, que o inimigo venha te tirar do páreo, te tirar da igreja, te tirar dos propósitos de Deus. Nós temos que estar com os olhos fixados, fitos no Senhor, que é o autor e consumador de todas as coisas, amados. Amém? Para a glória do Senhor. E eu quero aqui compartilhar 6 pontos, tá? Que diante disso, né? Voltando ao que a gente já leu aqui, para ficar fixo no seu coração, para que essa mensagem não saia do seu coração, todos os dias da sua vida. E isso te dê força para que você não entregue os pontos, porque vai chegar momentos, irmãos, que muitos vão entregar os pontos. Vocês estão entendendo, amados? Não sou eu que estou falando, não. Vai vir apostasia. Eu não sei se nós vamos passar por essa situação, né, porque não é fácil, preste atenção, mas muitos já estão se alongando de Deus, não estão sentindo mais a presença do Senhor muitas vezes, não é? Já estão esfriando, e eu creio que é por isso que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite. Então não deixe esfriar, não se esfrie por qualquer coisa, olhe para o Senhor, busque ao Senhor, amém? Então o primeiro ponto aqui que a gente viu, e eu vou agora discorrer justamente o que a gente leu, é que Deus está abalando o mundo. E tem pessoas que ainda falam assim, mas será que Deus está? Cadê Deus? Onde é que está Deus? Deus está no controle de todas as coisas, pode ter certeza disso. O autor está citando Ageu 2,6, como eu já disse, que fala da ação de Deus nos últimos tempos, é o que nós estamos vivendo hoje. Você vê o tanto que essa palavra, ela é, né, do momento. A palavra não passa os céus e a terra, mas a palavra não. Então esse abalo representa movimentos divinos para expor o que é falso, fraco e ilusório. Interessante isso, irmãos. O que a gente vive aqui é o que a Bíblia diz, fraco, falso e ilusório. É ilusão. Nós temos que ganhar a nossa vida, nós temos que trabalhar, não tem nada com relação a ter dinheiro, é isso mesmo, Deus vai te dar o melhor, sem sombra de dúvida. Mas essas coisas não podem nos tirar do propósito do Senhor. Amém, amados? Então nós temos que estar fixos no Senhor. Então hoje nós vemos abalos em todas as áreas, e agora nós vamos entender que abalos são esses, né? Crise de valores, irmãos. Pode pegar aí, né, Isaías 5:20, anota aí e lê. Crises de valores. Abalos nas famílias, que é 2 Timóteo aí também, 3, de 1 a 5, fala disso. Abalo nas nações, irmãos. Lucas 21, 10, 11. As coisas não estão se cumprindo. A palavra não está se cumprindo. E por que muitas pessoas estão aí divididas? Muitas pessoas estão aí em dúvida, não é? A gente pode até se deixar levar por um tempo, mas todo o tempo não dá. Né? Então a gente está vendo aí as coisas acontecerem, mas a nossa fé, ela está no Senhor. E por último aqui, abalos na fé. Eu não sei se eu acredito mais nisso, eu não sei se eu acredito que vai ser assim ou assado, embora conheça a palavra, mas não acredita. O que está acontecendo de fato, irmãos? Isso é para a gente pensar, né? E como nós vamos aplicar isso, né? Se Deus está abalando, é para mostrar o que é firme e o que não é. Simples assim, né? Você está fundamentado onde? Surge essa pergunta, né? O nosso fundamento é Jesus. É Jesus, Ele é a rocha. Ele é a rocha, né? Ele é o nosso socorro bem presente, irmãos. Ele é tudo para nós. É o nosso fundamento, porque quem estiver com o coração em outras coisas vai cair. Porque o único fundamento, né, que verdadeiramente nos sustenta é justamente o Senhor Jesus, é Ele. E o que o mundo, eu falo, o mundo odeia, né? Eles odeiam justamente a solução para eles. O mundo está odiando, mas nós não. Nós conhecemos o Senhor, nós tivemos, né, nascemos de novo, temos experiências com o Senhor, não é só no ler, ou só, não, Deus, Ele faz questão de se revelar a nós. Eu já falei isso várias vezes, e vou falar sempre. Deus é tangível, irmãos, na vida da gente. As coisas não acontecem por acaso, os milagres não acontecem por acaso.
Os livramentos também não são por acaso, é o Senhor na nossa vida, né? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você entrou aqui e está dessa forma, mas se a palavra está falando contigo, nós estamos aqui para ajudar. Se precisar, nós estamos aqui para te ajudar. Pode nos procurar, que tem palavra para você, amém? Porque a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de nós, irmãos, mas isso é obra do Espírito Santo de Deus, porque todo homem para mim é igual, nós estamos na mesma, né, na mesma dimensão, na mesma linha. A diferença é o rio que flui de dentro de nós, é a fé que Deus já derramou no seu coração, e é a fé, irmãos, que vai nos tirar de fundo de poço, é a fé que vai nos tirar de situações difíceis, é a fé que vai nos mover, porque o Senhor está nisso, amém? O segundo ponto são as coisas abaladas serão removidas, isso não vai durar, irmãos, o mundo é provisório, se o coração da pessoa está no mundo, que esperança ela vai ter? Que segurança ela tem, irmãos, amém? Então lá no verso 27 diz assim, para que as coisas abaladas sejam removidas, como coisas feitas para durar apenas por um tempo, Deus quem criou, né? A fim de que permaneçam as inabaláveis, é onde nós estamos no reino do Senhor. Então tudo que for humano, religioso, carnal, baseado em orgulho, será abalado, irmãos. De que vale essas coisas? De que vale isso? Igrejas sem raízes espirituais estão se corrompendo, irmãos, adorando a anjos aí, que coisa terrível, amados, é difícil a gente ouvir isso, pode ter certeza, é difícil, né? Doutrinas estão sendo distorcidas, líderes caindo, ministérios ruindo. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor para que isso não aconteça, e nesses dias, nesse propósito, o Senhor tem colocado isso nos nossos corações, irmãos, orando pelas famílias, orando pela igreja, orando pelos países, orando pelo mundo. Se a igreja não fizer esse papel, quem é que vai fazer, né? Então nós precisamos estar juntos nisso, orando. Veja que o coral saiu tão bonito aqui, eu não ensaiei, eu tenho certeza que muitos não ensaiaram, mas quando a gente se dedica a fazer algo e é para o Senhor nos abençoa, até no cantar, irmãos, é ou não é? Mas juntos, em unidade, em união, né? Mas os que estão firmes em Cristo permanecem, firmes no Senhor, firmes em Cristo, amados. Mesmo que você tenha aceitado Jesus há muito tempo atrás, queridos, que você às vezes tem um flash do que foi, lembra daquele tempo que você pulava de alegria, que você tinha alegria no coração, né? Esse primeiro amor, nós não podemos deixar isso acabar no coração, nós não podemos deixar isso sair das entranhas dos dedos. Nós não podemos deixar isso acontecer, irmão. Nós temos que estar buscando o Senhor com afinco, do mesmo jeito. Não mudou nada, o Senhor não mudou, Deus não muda. O que é que mudou, na verdade? Então cabe a gente fazer uma avaliação, fervor no buscar, certeza que o Senhor está resolvendo, está na frente e Ele está fazendo, é a fé, irmãos. Tem que ter certeza disso. Senhor, eu tenho certeza, porque o inimigo ele vai começar a jogar dúvida no seu coração. Será que será? Repreende isso, irmão, não aceita não, eu sou o mesmo, desde que o Senhor me tirou para a obra, eu sou o mesmo, em nome de Jesus, e é daqui para cima, porque o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor vai me fortalecendo cada vez mais, porque eu estou colocando a fé em prática, irmãos, e é muito simples. A Bíblia diz que se eu não colocar a fé em prática, como é que vai ser? Né? Se eu deixar a fé ir morrendo, como é que vai ser? Como é que eu vou agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloque a sua fé em prática. Busque o Senhor com fervor. Não deixe o seu corpo, o cansaço, te deixar em casa, irmão. Não tem sentido isso. Não tem sentido para quem realmente já conheceu a Deus, não tem sentido. Até aceito para aqueles que ainda estão começando, que ainda nem estão nos primeiros passos. Isso é natural, e a gente tem que estar ali, dando força e ajudando a pessoa a caminhar. Mas os que já estão velhos de fé, irmãos, de ministério, de igreja,
Não tem sentido isso, né? Não deixa o inimigo esfriar a sua fé, porque o Senhor está falando ao seu coração hoje, eu tenho certeza disso. Não se entregue, continue caminhando, porque o Senhor é contigo. Então Deus está limpando também a sua igreja, irmãos. Pode ter certeza, tudo tem um propósito de Deus. Nada que foi criado foi por acaso. Nenhum sofrimento, nenhuma situação difícil é por acaso. Eu não vejo assim mais. Antes eu entendia mais ou menos assim. Hoje eu não entendo mais. Deus está na direção de todas as coisas. E aí surge duas perguntas. Onde você tem edificado sua vida? Na eira ou na rocha? Porque é o que diz lá em Mateus 7, 24, 25. A casa que é construída na rocha, a casa que é construída na areia, aí vem a tempestade, vai levar o quê? A casa que é construída na areia. Aonde a sua casa foi construída, irmãos? Se foi na rocha, então você está firme com o Senhor. Tem que permanecer firme com Deus, amém? Mas se for na areia, aí tem que ter cuidado. Buscar mais, orar mais, ler mais a palavra, se fortalecer com a palavra de Deus, porque a palavra é Cristo, amém? Terceiro ponto é: recebemos um reino inabalável. Olha aqui, inabalável. O mundo pode estremecer. Quando ele fala do céu também, são as coisas visíveis, viu, irmão? Não são as invisíveis, não. Ele está falando de coisas visíveis, né? Amém? E aí ele diz aqui no verso 28, parte A: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Então nosso reino não é deste mundo, irmãos. João 18:36, anote aí para ler. Então esse reino é governado por Cristo, graças a Deus, que é a rocha, né? Que nos dá segurança. Está lá em Colossenses 1:13, anota também. Fundado na justiça e na verdade, glória a Deus. Salmo 89:14, na justiça e na verdade, irmão. O mundo está caminhando no quê? No contrário disso. Simples da gente entender, fácil de entender. Mas o que clama de fato no coração da gente? Não é justiça? Não é justiça? Se você vê uma pessoa mentindo e prejudicando hoje a outra, não dá vontade de você entrar no negócio e decidir? Não é assim? Porque há justiça no nosso coração, irmãos. Nós temos a justiça no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo em nós, irmãos. Então nós não podemos deixar as coisas passar, não. Isso depende só da gente. O Senhor já completou a obra, já fez a obra. Glória a Deus por isso. E dentro de nós há algo que clama por justiça, irmãos, todos os dias. Quando a gente vê injustiça na televisão, quando a gente vê injustiça nessas notícias, a injustiça não pega bem para quem está no reino de Deus. Não nos sentimos bem com isso, amados. E isso é o que nos une a Deus. É a justiça, porque o reino dele é feito de justiça. E a justiça é só dele mesmo. No homem não há justiça. A justiça é só de Deus mesmo. Então nós temos que crer no Senhor. Senhor, independente do que vai acontecer ou do que está acontecendo, eu creia no Senhor. É o Senhor quem vai fazer a obra. Mas nós temos que orar também. Nós temos que agir. Não dá para só ficar na palavra. Nós temos que agir, temos que orar e temos que interceder. E o seu lar, irmãos, está sendo protegido, né? Está sendo guardado pelas orações que estão sendo feitas aqui na igreja. E não é só nesses dias de campanha não, porque a igreja tem orado pela membresia, irmãos. Os intercessores têm orado, tem propósito. A igreja tem propósito de estar orando e intercedendo por você. Sinta-se, né, dessa forma: eu tenho quem ore por mim. Eu tenho quem ora por mim, irmãos. Quantos intercessores eu sei que estão falando: pastor, estou orando pela sua vida. Irmão, não tem coisa melhor no mundo. Pastor, eu estou orando pela sua vida. Irmãos, isso nos levanta, isso nos dá força, isso nos coloca para frente, irmãos. Então eu tenho que esperar naquilo que eu tenho esperança, que é o reino de Deus, que não é deste mundo, que não faz parte disso. Por que eu vou me envolver dessa forma? Tenho que estar por dentro, é claro, mas não me envolver. Deixe que degladiem por aí, matem-se, faça o que quiser. A minha função é orar e esperar no Senhor. Estou orando por isso, né? Preste atenção. Não é porque não amo, não. Mas tem gente que não adianta. A verdade não entra no coração. Não tem a verdade do coração, então fica difícil. Qual a nossa função? Orar e interceder. E nós estamos intercedendo
pelo mundo, irmãos. Não é só pelo Brasil, não, pelo mundo, queridos. Mas o mundo está de cabeça para baixo. Mas não é novidade para a gente, porque a Bíblia já fala isso, o mundo jaz no maligno. Entenderam, irmãos? O mundo não vai se converter, jaz no maligno. Então, a minha fé está no Senhor, está no reino de Deus. Porque nós temos essa liberdade. Quem está no reino, irmãos, ele tanto vê o mundo como vê o reino. Mas quem está no mundo não consegue enxergar o reino. Sim ou não? Então nós estamos em vantagem. Eu enxergo o reino, vocês enxergam o reino. Então é no reino que nós estamos aplicando o nosso coração. E devemos aplicar o nosso coração, né? Então eu falei, né? O reino é, né? Eu falei, vou repetir aqui: governo por Cristo, né? Fundado na justiça e na verdade, imperecível e eterno. Ele está em Daniel 7,14. Ele é imperecível, irmãos, e eterno. Vamos buscar o que é eterno. Mas eu sei que é difícil, nós fomos criados de uma forma que nós estamos no material, nós vivemos no material. Não é fácil, mas aí que está o propósito. Aí que está a mudança que Cristo faz nos nossos corações, irmãos, de transformação e de entendimento. Eu sei o que eu tenho que buscar. Eu creio que a igreja também sabe o que ela precisa buscar. Amém? Como nós vamos aplicar? A igreja não vive pelas circunstâncias da terra, irmãos, não é? Mas pela certeza do céu. Porque quem traz essa convicção é o Espírito Santo em nossas vidas. O reino de Deus está em nós. Ele não está no mundo, né? Quantas vezes eu entrei dentro da igreja, olhando para a igreja, pensando que era a igreja que era o reino. Eu digo a igreja construção. Quantas vezes por ignorância eu não sabia, e não sabia que o reino estava aqui dentro, irmãos, acessível. O reino de Deus está acessível dentro de nós, e é por isso que há mudanças, né? Acredito que todos nós já acessamos o reino de Deus, amém? Então não viva como se pertencesse a este mundo, irmãos. Tem gente que se molda, tanto na igreja como no mundo. É difícil isso. Por quê? Porque o coração está dividido. A Bíblia diz, e o Senhor fala, né? Meu povo perece justamente por não conhecer a palavra, por não conhecer, não ter essa intimidade com Deus. Irmãos, nós temos que lutar por isso, porque você já conhece. Nós temos que lutar como igreja. Se há propósito, irmãos, vem da parte de Deus. Você pode ter todos os seus pensamentos, todas as suas, mas está alinhado com a palavra de Deus, amado. Onde é que não está alinhado com a palavra de Deus? Buscar a Deus, se preocupar mais com as coisas de Deus. A própria Bíblia diz lá, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em Mateus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Para que você fica correndo atrás das outras coisas, se você pode ter tudo buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Não é sábio eu estar buscando coisas sem primeiro buscar o reino, irmão. Porque a palavra está dizendo isso. Se você está contra a palavra, então você vai nadar contra a maré. Sim ou não? Vai nadar contra a maré. Quem busca a Deus em primeiro lugar, Deus abre as portas, irmãos. Quantos testemunhos a gente tem visto aqui de pessoas que estão estudando para concurso, mas você fica estudando de sábado, de segunda a domingo, e não tem tempo nem para as coisas de Deus. Então que reino é esse que você está buscando? Que entendimento é esse que eu não consigo entender, irmãos? Eu garanto para vocês que eu estudando de segunda a sexta-feira e tendo compromisso com Deus, dando os meus 10% para Deus, em busca, em dedicação, só os 10%, irmãos, Deus abre as portas, porque Ele é dono de tudo. As pessoas parecem que não entendem isso. Ele é o dono de tudo, ainda que o mundo esteja, né, nesse caminhar, nesse andar aí, dessa carruagem, ainda que esteja, o mundo é de Deus. Ele não perdeu o controle. As coisas vêm dele, as portas se abrem por ele, ou também se fecham por ele. Os irmãos estão entendendo? É Deus, irmãos, Ele é soberano. Ele faz tudo do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, independente do homem estar agindo. Vocês entenderam isso? É Deus. Deus é que é dono de tudo. Então por que eu não vou buscar primeiro o reino? A Deus em primeiro lugar? A gente arruma um monte de argumentos, irmãos, mas Deus está aí para a gente acessar, para nos ajudar, para nos dar força. E Ele tem prazer, irmãos, de abrir as portas e mostrar para você: eu que estou fazendo, eu que estou te dando, sou eu que faço,
Ele tem prazer disso. Está escrito na palavra de Deus, ele tem prazer de satisfazer os desejos do coração dos seus servos, irmão. Tem gente que não está experimentando isso, sabe por quê? Porque quando é conveniente, ele anda na sua força, na sua própria força e deixa Deus para lá. Não, eu mesmo resolvo, eu mesmo vou fazer. Pare para pensar, irmãos. Então, tem pessoas que estão andando pelo lado errado, buscar o reino em primeiro lugar. O quarto ponto, irmãos, é retenhamos a graça, porque senão, aquilo que a gente está falando aqui, verso 28, parte B, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, pela qual sirvamos a Deus. Em tempos de abalo, irmãos, que é o que a gente está vendo, precisamos segurar firme a graça de Deus. Graça é igual a favor imerecido. Nós não merecemos. Poder para permanecer de pé, irmãos. Isso é a graça. 2 Coríntios 12, 9, anota aí. A graça não é só para a salvação, mas para a sustentação, ministério e perseverança. É simples assim. É Deus quem nos sustenta. Como é que você vai aplicar, amados? Não abra mão da graça por causa, queridos, de tradições, medo ou pecado. Não abra mão. Principalmente tradições. Pessoas presas a tradições. Não sai nunca do lugar. Nunca sai do lugar, irmãos. É triste isso, porque isso é uma libertação também. Viver de tradição. Não, mas era tradição, vou viver de tradição, ainda que aquilo não esteja trazendo maldição, é tradição, não tem problema. Quem aceita Jesus, irmãos, é livre. Nós somos livres. Porque nós não estamos presos a esse tipo de coisa. Nós somos livres do Senhor. E é por isso que temos paz de espírito. E é por isso que nós temos alegria no coração. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. Então nós louvamos a Deus por isso. Independente da situação, eu estou alegre. Independente da situação, a alegria do Senhor é o que traz a nossa força. O quinto ponto, amados, é servir a Deus com temor e reverência, verso 28. Eu li? Não, né? Ainda não, né? Vocês estão atentos aí? Atentos? Sirvamos a Deus agradavelmente, eu já li, né? Amém? Eu já li, eu acho que aqui pulou. Eu já li, né? O quinto. Li ou não li? Não, né? Então tá. Então verso 28, se li, vamos continuar aqui. Sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Então muitos hoje, amados, né, querem servir a Deus com irreverência, né, barganha ou superficialidade. Não vai acontecer nada. Primeiro que a gente não barganha com Deus. A gente não faz barganha com Deus, né? Isso é superficial. Quem é superficial, ele está vivendo uma vida de engano. Porque aqui está se falando de profundidade mesmo, né? De busca de Deus. Deus ainda é internamente, amados, né? Santo, ou inteiramente santo. E internamente também, Ele traz a santidade a cada um de nós. E Ele também, irmãos, busca servos que o adorem em espírito e em verdade. Não dá para ser superficial. Entende isso? Hoje nós estávamos louvando aqui. Será que todo mundo louvou da mesma forma? Será que você deu a importância para o que estava acontecendo hoje aqui? Será que você se envolveu com isso? Ou você estava preocupado com outras coisas? Entende o que eu estou falando, irmãos? Esse é um tempo que a gente reserva para Deus. Então eu tenho que entregar de espírito e corpo e alma ao Senhor, para que o Senhor possa fazer algo, para que eu possa ser acessado, para que meu coração possa se amolecer diante daquilo que, né, de louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor, irmãos. Então a crise atual também é de falta de temor a Deus. A igreja precisa voltar a servir a Deus com seriedade e humildade. Pode ter certeza disso.
amado, serve para todo mundo, para mim principalmente. Deus falou muito comigo nisso. Então eu gosto da palavra porque é o seguinte: quando a gente está folgado, Deus puxa a corda. O caminho é aqui. Não folga não, é aqui que você tem que andar. Essa é a palavra de Deus. E eu glorifico a Deus por isso, porque enquanto Ele está me chamando a atenção, é porque Ele tem algo grande para a minha vida. Né? É igual o filho. Você não vai deixar um filho, se ele está caminhando para um lado que não deve, você puxa ele. O lado não é esse não, é aqui, ó. O caminho é aqui, rapaz. Você está indo para aí por quê? Não é assim? É porque você ama o seu filho. E Deus nos ama. E mais ainda, né? Porque Ele é Deus. Eu louvo a Deus por isso. O sexto e último ponto, irmãos. Deus é fogo consumidor. Tem gente que acha só que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor também. No quê? Na justiça, irmãos. A justiça de Deus, ela não falha. E também não tarda, não. Ela é no momento certo. Deus, ele é preciso, irmãos. Ele abate com precisão quando é necessário. Mas também Ele levanta. Ele levanta os fracos, os oprimidos, os que estão se sentindo pequenininhos. E eu louvo a Deus por isso, amados. Porque um dia éramos assim, estávamos assim. E Deus nos levanta. Porque Ele é fiel. Ele é Deus. O verso 29, né, diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, referência a Deuteronômio 4, 24. O fogo de Deus purifica, consome e julga. Ninguém vai escapar ileso do que está aprontando, não, irmão. Não se preocupe, ninguém. Pode escapar da mão do homem aqui, mas Deus, Ele fará justiça. E é isso que nos conforta, porque se o nosso coração clama por justiça, Ele fará justiça, mas não da nossa forma, né? Nós somos ansiosos, imediatistas no que queremos em termos de justiça, não é assim? A gente fica, devia ser assim, devia fazer assim, só que a justiça do homem não é a justiça de Deus. É pior de Deus, né? Porque a hora que vier, vocês podem ter certeza que Ele vem para decidir. Ele vem para acabar mesmo com a festa. Pode ter certeza disso. Então Deus é justo. Então esse fogo queima o pecado, mas também nos santifica. Fogo que queima o pecado e santifica, né, irmãos? Claro, tem que tirar a sujeira, né? Tem que limpar para santificar, né? Hoje muitos só pregam, né, o Deus amoroso, esquecendo que Ele também é justo. Deus é completo em si, irmãos. Ele é completo. E eu louvo a Deus por isso. Então seja santificado antes de ser consumido. Deixa Deus santificar, irmãos. Porque quando Ele vem e se revela a nós, nós sentimos vergonha do que a gente, né, anda fazendo ou faz. E é ali que vem o arrependimento, e nesse sentido, Ele está justamente nos purificando. Nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa, irmãos, mas Deus, Ele nos santifica, porque o pecado é reconhecido, e o arrependimento surge, e o Senhor faz a obra, porque a obra é dEle, e eu louvo a Deus por isso. Precisamos ser chamados a atenção de fato. Deixe o fogo de Deus purificar a sua vida agora e por inteiro. Fala, Senhor, me abençoa. Senhor, me muda. Às vezes, irmãos, a gente está indo para um lado que a gente não consegue sair. Quantas vezes a gente tem que orar a Deus e falar assim: Senhor, tem de misericórdia de mim, não me deixe para esse lado não, porque o homem é falho. E essa que deve ser a oração mesmo da gente. Senhor, me ajuda. Não me deixe, né? Não deixe que eu seja levado por essa onda ou por essas coisas. Me dê força, né? Me mostra o lado certo disso. As orações são essas. Me tira desse buraco, me tira dessa situação. Irmãos, o pecado é um vício. Muitas vezes a pessoa está no vício mesmo, e o vício é difícil de sair. Eu já fumei, eu sei que o vício é difícil, é um pecado. Mas era difícil. Mas eu falei para Deus: Senhor, só o Senhor pode tirar isso de mim. Já bebi também, não como bebia, e a bebida nunca me trouxe nenhum benefício.
E eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor não fizer essa obra, quem é que vai fazer? Eu pedi misericórdia a Deus. Eu pedi a Deus para me mostrar o caminho que os crentes enxergavam e eu não enxergava. Não sei o que é que me levou a falar dessa forma, mas eu fui muito sincero com Deus. E Deus abriu os meus olhos, irmãos. Entende o que eu estou falando? Não dá para andar, irmãos, com o Senhor, fazendo outras coisas no mundo, se envolvendo com o mundo, não tem condições, nós temos que fugir disso. Nós temos que pedir ao Senhor realmente para nos dar essa direção, que a direção, né, da santificação é a separação. Santificação, irmãos, é separação. Precisamos entender que nós já fomos separados por Deus. Talvez você já teve muita intimidade com Deus e hoje não. Por quê? Porque você deixou de buscar da forma que deveria buscar. Você se preocupou com outras coisas ali que não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para você. Você fez uma escolha errada, irmãos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você voltar, porque é o amor que Ele tem, voltar para o caminho, né? Ele está dando essa oportunidade hoje, e no final nós vamos orar por isso. E concluindo, né, amados, a igreja de Hebreus vivia dias de incerteza, dúvida e perseguição, irmãos. E olha que naquela época era perseguição mesmo, não tinha essa liberdade que a gente tem aqui, todo mundo sabe disso, já estudou sobre isso, né? Então hoje não é diferente, mas essa palavra nos lembra que Deus está no controle dos abalos, porque é Ele quem faz. O reino de Deus é firme, é eterno e inabalável, e eu quero estar nessa condição. É aí que nós temos que estar. Precisamos reter a graça e viver com temor e santidade, amados. Não vamos deixar de pecar, por causa da natureza pecaminosa, mas não estamos premeditando pecado. Esse é que é o problema, é premeditar. Então, o que pode ser abalado será, mas o que for de Deus permanecerá firme. Examine sua vida. O que precisa ser removido? O que precisa? Você sabe. Volte ao temor do Senhor. Receba a graça que sustenta, irmãos. Permita que o fogo de Deus purifique a sua casa, seu ministério, sua fé. Quantos ministérios estão mortos aí, irmãos, por causa disso? Que a pessoa foi se entregando. Quantos ministérios? Né? E tem mais, né? Não é só para a pessoa que tem um ministério, porque quando Deus dá um ministério, irmãos, tem muitas pessoas que vão depender desse ministério. Não é só a sua vida. Porque por isso que nós somos negligentes se nós não deixamos que o ministério, né, se apague. Por quê? Porque é um chamado, é uma capacitação que Deus te deu para o ministério, e muitas vidas estão dependendo de você. Olha o peso, quando você chegar diante de Deus: ah, Senhor, eu não era bem assim e tudo. A palavra diz, não faça desse jeito, né? Eclesiastes 5 fala isso. Não chega ao sacerdote depois dizendo: ah, não era bem isso que eu queria, não era dessa forma. São coisas sérias, irmãos. Deus te deu um ministério, Deus quer que você coloque ele para frente. Ele vai te abençoar sim, Ele vai abrir as portas sim. E Ele faz, e Deus ainda Ele faz mimo, né? Como muitos falam aqui, Ele faz mimo, Ele dá coisas que a gente nem, puxa Senhor, não esperava que era desse jeito. Ele te dá coisas que a gente não espera. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso, irmão? Ele te dá coisas que você não esperava. Eu falo: Senhor, eu nem esperava desse jeito, nem era tanto assim. É porque Ele nos ama, irmãos. Ele é Pai, e a figura de Pai não foi feita à toa, né? Mas Ele é o Pai Supremo, Ele nos ama, irmãos. Então isso tem que constranger o coração da gente. Senhor, o meu coração ele é maldoso, o meu coração é tendencioso, como foi lido aqui em Jeremias 17, que leu só a parte, né, daquele que crê no Senhor, né? Porque tem a outra parte também, mas foi conveniente aqui no testemunho. Mas é dessa forma que a gente tem que falar com Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda,
Irmão, nós precisamos entrar no quarto da gente, né, ali no cantinho que a gente tem, e falar com o Senhor dessa forma. Ele é Pai. Senhor, me ajuda, me tira disso, eu quero mudar minha vida. Eu não sei, irmãos, quantos estão assim, mas eu quero mudar minha vida, eu não quero mais ser o mesmo. Deus, Ele atende os nossos pedidos, irmãos. Ele vai atender os nossos pedidos. Por quê? Porque Ele quer você movimentando, Ele quer você com o ministério, irmãos, ativo, ajudando aqueles que precisam. Então Deus é bom demais. Eu queria passar alguns versículos aqui de apoio, né, para a gente meditar, tá? Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, irmãos. Não é qualquer coisa que vai abalar a gente, não. Não é qualquer levante de Satanás que vai jogar a gente no chão, não. Porque nós temos certeza do que a gente está fazendo, como a gente está caminhando com o Senhor. Não se deixe levar pela conversa, história de Satanás, não, irmãos. Porque ele sopra muito, ele traz muito, ele trabalha muito contra a fé, contra aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Talvez a pessoa está ouvindo mais a voz de Satanás do que a de Deus. Ouça a voz de Deus na sua vida, porque o Senhor quer fazer grandes coisas. Isaías 33, 6, né? Haverá estabilidade nos teus tempos. 2 Coríntios 4,17, a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. A Bíblia não deixa a gente cair, irmãos. A Bíblia não deixa a gente desistir. Não é bom isso? Ela não deixa. Olha o que o Senhor está falando aqui, 1 João 2,17, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra não nos deixa cair, irmãos. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é a boca de Deus, a palavra dele é a boca dele na face da terra. E por isso, irmãos, nós somos erguidos todos os dias, apesar dos nossos erros, apesar de sermos falhos. Entende isso? E é o Senhor contigo. Quem crê? Então fique de pé, porque nós vamos orar nessa direção. Mas antes, querido, se você, preste atenção, irmãos, se você ainda não aceitou Jesus, o que é aceitar Jesus? É você declarar que Jesus é Senhor e Salvador mesmo. Está na palavra isso, né? Romanos 10, 9 e 10 vai falar disso. É simples assim. A salvação ela é simples, irmãos. Não tem complicação, não. É ter coragem também, né? De vir e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. E a igreja esteja orando, sabe por quê, irmãos? Porque é uma guerra. É uma guerra. Às vezes a pessoa quer vir, mas ela não dá conta, porque a vergonha é maior, né, do que o entendimento da palavra de Deus e do conhecimento de Cristo. Então é simples assim. E hoje, e a palavra, né, quando ela é pregada, irmãos, é para esse fim mesmo. Ela é pregada para esse fim, para que você volte para o Senhor. É um momento que Deus está dando para você se voltar para Deus. Pode ter certeza disso, né? É claro que nós viemos à igreja para glorificar o Senhor, né? Para dar glória a Deus, mas isso glorifica também o nome do Senhor. A sua coragem de abrir sua boca aqui e falar que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Ou então aqueles que desviaram dos caminhos do Senhor, amado. Deus está falando contigo também nessa noite. Entende isso? O Senhor quer te levantar, o Senhor quer mudar a sua sorte, não é? Porque o desviado, irmãos, ele tem legiões, né, ali caminhando para derrubar mesmo, para não deixar levantar. Mas aqui é diferente, porque se você entrou aqui nessa noite, a palavra já foi pregada e o Senhor está presente aqui, acabou, irmãos. Ele tem que sair em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então não tenha medo não, este é o momento. Então se tem pessoas aqui nesta noite assim, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Em nome de Jesus, amados. Encare isso, né? Porque tem que ser assim, é bíblico, né? Então se você encarar, se você vier com os seus próprios passos, isso é fé. Você está dando passos de fé para o Senhor. E quando a gente dá passos para Deus, Deus dá passos bem maiores. É isso que a gente está dizendo aqui. E aí sim você vai ver sua vida transformada. Você vai ver sua vida abençoada. Porque o Senhor, quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Ele cumpre.
Então, se você ainda não tem Jesus, eu estou te esperando. Ou se você desviou, também eu estou te esperando. Vou esperar mais um pouquinho. Tem alguém aqui assim? Não tem, amados? Então baixe sua cabeça, vamos orar. Queria que a pastora Hilda viesse. Vamos orar. Senhor, o Senhor é maravilhoso, Senhor, porque o Senhor está presente. O Senhor, Pai amado, aleluia, é dono das nossas vidas. É o Senhor quem faz, Senhor Jesus, todas as coisas, Pai. Tudo é feito pelo Senhor. Pai, tudo é construído por Ti, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor Jesus, Te glorificando, Te agradecendo, Pai amado, porque a Tua palavra, Pai, ela é fiel, é uma palavra viva, Senhor Jesus, é uma palavra poderosa também, Senhor. Então nesta noite nós queremos Te agradecer, Senhor, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha levantar, Senhor Jesus, a Tua igreja, levante o Teu povo, Senhor Jesus. Oh Deus, não deixe o Teu povo esmurecer, Pai amado, renova nesta noite, Senhor Jesus, aqueles que se sentem fracos, Pai amado. Oh Jesus, muitos não estão nem sentindo mais, mas que o Senhor venha renovar pelo Teu poder, pela Tua graça, Senhor. Oh Jesus, nós estamos aqui clamando, Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel. Pai, em nome de Jesus, Pai, tira todo o levante, Senhor. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que está acompanhando. Tira, Senhor Jesus, as correntes, Senhor. Deus, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, o que prende, Senhor Jesus, aleluias, aqueles que precisam, Senhor Jesus, andar mais um pouco, Senhor, conhecer mais do Senhor, Pai. É o que nós Te pedimos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, a Tua igreja precisa, Senhor Jesus, ser renovada. Sabemos que os dias são difíceis, Senhor. Oh Deus amado, e que muitos já perderam até a unção, mas o Senhor é quem renova, é o Senhor quem faz, Pai amado, e nós cremos nesta noite que o Senhor está renovando, Pai amado, e é pela fé mesmo, porque vivemos pela fé, Pai, renovando cada servo Teu, levantando, Senhor Jesus, a Tua igreja, como ela deve ser levantada, Pai amado, porque o Senhor que é dono, Senhor, o Senhor é dono da igreja, o Senhor é quem faz, Pai amado, e nós cremos no Teu poder e na Tua glória, Senhor. Pai, visite cada lar, abençoe os lares, Senhor Jesus. Pai, joga por terra os levantes, Pai amado, tira também as barreiras, Senhor Jesus, aleluias, que haja paz, que haja compreensão, Senhor, porque aí o Senhor está presente, Pai amado, aleluias, e nesta noite, Senhor, nós queremos Te agradecer e Te glorificar, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor, amado, porque o Senhor está presente, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo como a palavra, eu tenho certeza que a palavra falou tremendamente aos nossos corações. Estamos cheios de conhecimento, mas estamos distantes do Senhor. É tempo de verdadeiramente nós buscarmos o Senhor. Nós estamos fazendo esse propósito, irmãos. Eu quero chamar os pastores aqui à frente, os que podem. Nós vamos fazer uma marcha. Bruno, tem alguém para a bateria? Eu quero fazer uma marcha, irmãos. Eu gostaria que vocês pegassem na mão. Os que estão aí, todos pegassem na mão. Nós precisamos, irmãos, interceder. Nós precisamos verdadeiramente, aleluia, nos derramar na presença de Deus, não pelas nossas vidas, porque a sua vida já está nas mãos de Jesus. Se Jesus vier agora, você vai para a glória. Mas existem milhares de vidas lá fora, irmãos, e essas vidas não têm força. Deus nos escolheu como igreja, e se você não orar, vidas vão para o inferno. Mas você não tem força, imagina quem não tem Jesus. E quando você dobra o joelho, em pé ou sentado, e você clama no nome do Senhor, Senhor, liberta as vidas, Senhor, que estão abarrotadas de coisas materiais, mas estão na depressão, estão verdadeiramente opressas, irmãos. Não adianta, estão cheios de coisas materiais, morando em mansão, em carro, tem um salário bom, mas essas vidas estão perdidas, irmãos. Estão totalmente perdidas. E se sabe o que vai dar vida para elas? A sua oração. Nós não valorizamos, nós achamos que somos pequenos demais, mas quando você abre a sua boca, irmãos, o céu se abre.
Então, em nome de Jesus, eu quero pedir para o pastor Isaías, pastor Marcelo e pastora Julieta vai fazer as 3 orações. E você vai marchar. E você vai orar, abrir sua boca. Amém, Jesus. Para que realmente, irmãos, em nome de Jesus, essa palavra que foi pregada, Aleluia. não é na sua força, mas é pelo poder de Deus que está sobre a tua vida. Aleluia. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos como igreja do Senhor, meu Pai, na Tua presença, em oração, meu Deus, ó Pai, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, para que o Senhor libere os anjos do Senhor aos 4 cantos dessa terra, ó Pai, quebrando toda a obra maligna do diabo, Senhor Deus e Pai. Deus, eu posso estar removendo o véu, ó Pai, porque o Deus desse século, meu Pai, cegou o entendimento dos incrédulos, ó Pai, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Que esse véu seja removido, meu Deus, pelo poder da Tua palavra proclamada por homens e mulheres, jovens, ó Pai, a igreja, cheias do Espírito Santo com a palavra de vida, a palavra eterna, meu Pai. Libera a Tua igreja, Pai Celestial, debaixo de poder e de graça. Vai fortalecendo, ó Pai, os joelhos trôpegos, as mãos fracas. Levante a Tua igreja com autoridade nesses últimos dias, ó Pai, para que o Evangelho, ó Pai, seja pregado em todas as nações, ó Pai, tribos, línguas, povos e nações, ó Pai, para que reconheçam que Jesus Cristo é Senhor, para que, ó Deus Celestial, sejam salvos e, ó Pai Celestial, e não condenados, porque, ó Pai, mais uma vez será abalado os céus e a terra, Pai, o universo será abalado, as estrelas cairão do firmamento, Pai, virá novo céu e a nova terra. Mas nós pedimos, ó Pai Celestial, o Senhor diz, ó Pai, a Jeremias: ó Senhor, orai pela paz da Babilônia, porque da paz da Babilônia virá paz sobre vós. Ó Pai, um povo escravo orando pela paz. Nós oramos pela paz, ó Pai, entre as nações. Meu Deus, que nada foge, ó Pai, venha fugir, ó Pai, da Tua soberania. Meu Deus e meu Pai Celestial, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, e o Senhor diz: aquietai-vos, porque eu sou o Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai diante das nações, meu Pai Celestial. Pai, o Senhor venha poupar as crianças, ó Pai, os anciãos, os inocentes, ó Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam ser alcançados pelo Evangelho, possam ser alcançados pela Tua palavra. Pai, nós oramos como igreja do Senhor e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, nós reconhecemos a Tua soberania, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. E nós como igreja hoje aqui, Senhor, nós elevamos as nossas orações clamando, Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre as nações, Deus. No nome de Jesus, visita cada governante, Senhor, visita cada um deles. Vem, Senhor, sobre os governantes do Brasil, Senhor, de Israel, do Líbano, Senhor, da Palestina, do Irã, da Rússia, da Ucrânia, países que estão envolvidos, Senhor, nesse momento, numa guerra, Senhor. E eu peço misericórdia sobre cada um, Senhor, do povo desses países, que não tem culpa, Senhor, dessas guerras, mas estão sofrendo, Deus, de igual maneira. Vidas estão sendo ceifadas, Deus, e nós clamamos por misericórdia sobre a vida de cada um deles, homens, mulheres, crianças, Deus, entregamos cada um deles nas Suas mãos, até mesmo aqueles, Senhor, que não acreditam em Ti, não lhe conhecem ainda, mas nós como igreja, nós clamamos que a Tua palavra, Deus, alcance cada um deles, que eles reconheçam, Deus, a Tua soberania, que reconheçam o Teu poder, que reconheçam, Deus, recebam a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um deles. Nós como igreja, Deus, inclina os Seus ouvidos às orações que estão sendo feitas nesse lugar, Senhor,
que sejam agradáveis aos teus ouvidos e que retorne, Senhor, sobre esta casa, sobre cada nação, sobre cada governante, sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher, cada criança, sobre formas de bênçãos, Deus, e de cuidados. Nós clamamos a Ti como igreja, orando, intercedendo por cada um deles, intercedendo por cada vida que aqui está, Senhor, nessa noite que recebeu a semente da Tua palavra, e que sejam fortalecidos, Deus, na fé, na Tua presença, na presença do Teu Espírito Santo, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor, a Tua igreja aqui reunida, papai, nessa noite, te clamando, papai, te pedindo, Espírito Santo de Deus, nos ensine a cada dia te buscar, Senhor. Nos ensine a lutar pelos nossos, pela nossa família, pela nossa igreja, por aqueles que não te conhecem, papai. Toma, Senhor, a tua igreja, nos fortaleça a cada dia. Oh Deus querido, Deus amado, oh Espírito Santo de Deus, nos dê graça, nos mostra por onde andar. Toma, Senhor, o nosso país, toma as nações que estão em conflito, papai, em nome de Jesus. Traga paz, Senhor, aos corações dos líderes, Senhor, do mundo,